Paraíso FM. Faça parte dessa alegria. 106,3 Paraíso FM. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Jesus é a sua razão de viver. A Paraíso FM orgulhosamente apresenta a Palavra de Deus mais próxima de você. A partir de agora, o pastor José Neto apresenta Razão para Viver. Razão pra viver. No mundo não há. Eu tanto procurei, mas foi só ilusão. Feri meu coração, perdido caminhei sem direção. Quando se caminha sem direção, não chegamos a lugar algum. E como bem diz esse canto, ferimos nosso coração, ferimos nossos pés e não alcançamos o que o nosso coração deseja. Mas vimos nesta manhã de quinta-feira, desse dia 21 de maio, para cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus e desejar que nesses 51 minutinhos ainda desta linda manhã, nós estejamos juntos compartilhando das coisas lindas de Deus, da sua palavra, da sua revelação, e que Ele dê entendimento a mim e a você da sua soberana vontade, para que nós não andemos por aí perdidos, sem direção, sem paz no coração. Sim, mas nós tenhamos a plena direção do Altíssimo para as nossas vidas. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida. Afinal, você que está sintonizado, você pode estar numa vida tranquila, quem sabe descansando numa rede, nesse período de reclusão, ou quem sabe no seu sofá, ou no seu veículo, ou em algum lugar confortável. Mas é possível também alguém estar no momento desconfortável, não estando bem consigo mesmo, não estando bem com o próximo, não estando bem com o ambiente e não estando bem com o corpo, que às vezes o corpo pode estar enfermo. Mas nós estaremos falando e continuamos falando de alguém que ele pode, de uma maneira soberana e especial, curar o corpo, sarar a alma, alegrar o coração, para que o rosto seja formoseado. Há pouco contemplava uma foto de alguém que recebeu a oração, já falou da cura, mas a foto mostra o seu rosto abatido, o corpo abatido pela força, pelo impacto da enfermidade. Mas eu creio que daqui a alguns dias a foto será diferente, porque o corpo recriou, foi curado. O ânimo é outro, a alegria de viver é outro, o rosto com certeza esboçará sorriso. Que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida. Aproveite para cumprimentar a todos aqueles que já estão sintonizados conosco, e também o Elionai, que está ali na técnica de som, fazendo de tudo para que você tenha a melhor sintonia, a melhor audiência, ou a melhor recepção, logicamente, e você pode sim a audiência, porque você está nos assistindo, né? E fazer ao vivo não é tão fácil quanto parece, né? A gente fica aqui meio apreensivo, que de vez em quando a gente solta os braços para cá e para lá, não sai da regra, da norma e sai do espaço.
Ok? Bem-vindo a todos vocês. Eu, Daniela Martins, apresentando aí a fofura da Emanuele, é isso? Ok, é filha da irmã Daniela e é a netinha do pastor Valmir e família que estão lá em Nova Mutum, Mato Grosso. Carlos Eduardo, a paz do Senhor, que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida. Irmã Michele Fernandes, quem mais que está conosco? Irmã Tereza Mendes, irmã Aline. Saudade de anunciar as tardes da bênção, né? Mas ainda não pode. Irmã Simone Pereira, desejo que esteja bem, que o irmão Messias também esteja bem, embora ele estava com um pouco estado febril, mas eu vi ele todo preparado ali de pedreiro. Falei, olha, está com toda a força. Ficamos alegres porque o Senhor é quem nos restaura. Que bênção, irmão Lucas Navarro. Irmã Simone está cumprimentando a todos nós, dizendo que estão reunidos para cultuarem a Deus, para ouvirem a palavra, e pede para que nós continuemos orando pelo irmão Messias. Sim, esse é o nosso propósito. E o Senhor é aquele que nos dá saúde plena e abençoadora. Nós vamos de louvor, sim. Mãe Yolanda, eu não prometo mais, tá? Não prometo mais, porque com essa reclusão toda, eu só estou prometendo que vou aí poder cumprimentá-los e não passo nem no portão. Eu tenho que dar um jeito. Um abraço, a bênção do Senhor continue sobre a sua vida, sobre o irmão João, cumprimento o irmão João e todos os filhos, os dois, e todos, da impressão que é assim aquela multidão de 10, 12, não, são só 2 abençoados já, bem crescidos. Elianai, nós temos alguém que está sugerindo um louvor. Se nós tivermos, nós vamos de louvor no programa Razão para Viver, mas antes do louvor, nós vamos para a palavra. Sim, vamos para a palavra de Deus e temos na Bíblia Online 2 textos maravilhosos. Nós temos no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 31, Deus, ele simplesmente dizendo a Efraim, eu sou teu pai, você é meu filho, você é meu filhão. Mas quem era Efraim? Efraim era uma nação. Então, Deus mostrando o que? Um relacionamento de pai e filho, de intimidade, essa coisa familiar, tão próxima. Então, nesta manhã, nós falamos de um Deus próximo, nós não falamos de um Deus distante. E o texto correlato a Jeremias 31, 20, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 20. Também os 2, 20 e 20. Que diz, e levantando-se, foi para seu pai. Esse texto está falando exatamente das coisas perdidas. É o único texto em toda a Bíblia que fala das coisas perdidas, 3 coisas. O filho, a ovelha e a dracma. Lucas 15, o capítulo das coisas perdidas. Assim como nós temos o capítulo da ressurreição, o capítulo do amor, nós temos outros dos dons espirituais, a Coríntios 12 e tal. Nós temos Lucas 15, o capítulo das coisas perdidas. E nós temos nesta manhã o versículo 20. E, levantando-se, atitude, foi para o seu pai. Tinha um endereço certo. Alguém que poderia, naquele momento, ser o tudo para ele. E quando ainda estava longe, o pai, ele avistou de longe, ele viu o seu pai, diz o texto. E esse pai se comoveu de íntima compaixão. E ele também, ele correu, não para longe, mas para perto. Lançou-se ao pescoço. Ah, que coisa boa, que abraço bom é esse quando você se lança ao pescoço de alguém, ou porque você quer o afago, ou você quer o carinho, ou simplesmente você está gritando às vezes por dentro, não em palavras. Me ajude, eu preciso de você. Quando ele lançou no pescoço e beijou,
Nós veremos o que é que ocorreu, porque é a palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã, e nós vamos de louvor. Irenai, ajuda-me aqui, diga aquele louvor abençoado que você já selecionou aí, porque tem alguma coisa, você já percebeu que tem algum aroma que ele ultrapassa o vidro. Olha, eu estou aqui no estúdio, porta fechada, vidro, aroma de café. Ô, tribulação, será que eu estou viciado em café? Ô, Jesus, liberta, me dando logo uma xícara de café. Ok, irmã Soraya de Souza, irmã Leone Dias Prado, irmã Yolanda, cumprimentando todos com a paz do Senhor. Ok, nós vamos de louvor, Lenay? Vamos embora lá de louvor. Quem canta? Oséias de Paula? Poxa, Oséias de Paula é aquele cantor que foi lançado ontem aí no cenário musical. Ontem, eu digo, há 50 anos passado. Ok? Mas quem pede é alguém especial, tanto quanto os demais, mas irmã Tereza, mamãe do irmão Elio Enai, que está sugerindo, está pedindo para o seu enlevo e para todos nós do programa Razão para Viver. Irmã Esther, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Vamos então com Oséias de Paula, o louvor. Tudo é possível. Mas ele viu e sabe. Se tiveres fé do tamanho de um grão, falarás aos montes e eles se transportarão. Se tiveres fé, se em Cristo firme estás, muito embora morras, pela fé tu viverás. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, irás receber, pois tudo é possível ao que crê. Tiveres fé na promessa que é fiel, no mesmo momento Deus te ouvirá do céu. Se tiveres fé, a Escritura assim nos diz, sempre eternamente com Jesus serás feliz. Ao que crê, tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, irás receber, pois tudo é possível ao que crê. Pois tudo é possível ao que crê. Razão para viver. Paraíso FM. Entre no quarto. Eu que creio. Feche a porta. Eu criei. Fui abençoado com o café que estava traindo o meu olfato. Não é possível. Vocês estão servindo esse café saboroso que só tem aqui na Nova Paraíso FM.
Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Elina, e nós temos mais um louvor, não temos? Quem é que canta? Ah, sim, o café está saborosíssimo. Vou fazer o quê, não é? Assim como a gente está distante, não tem como compartilhar com você. Mas eu digo que está saborosíssimo. Ok? Ministério Livres para Adorar com Louvor. Do Juliano Som. Juliano Som, bom, até parece que eu conheço. Não conheço, ele é Juliano Som, que vai louvar. Opa, que negócio, ladrão em mim? Não, sei lá. Bom, vamos lá, sugerido pelos nossos ouvintes. O ladrão em mim, que ladrão é esse? Vamos de louvor no programa Razão para Viver. 11 horas, 23 minutinhos. Nada de excepcional havia em sua forma. Nele não reconheci Deus em sua glória ali, junto ao meu lado ali, seu corpo esmagado ali, e o inesperado pouco a pouco lá na cruz. Vi um menino escondido em seu sonho.
viverei. Viverei as bênçãos daquele que coloca a gente no paraíso. E mesmo que nós tenhamos alguma deficiência, Ele tem a expectativa da nossa volta. Ontem eu simplesmente parei, estacionei melhor, e uma pessoa logo aproximou e disse: não fique com medo, eu não vou lhe fazer mal. Talvez o fato dele ser uma pessoa de cor negra, ele já imaginou que eu fosse imaginar que ele fosse me assaltar. Ele estava em uma bicicleta e, de fato, essas coisas parecem ser evidentes. E eu fiquei olhando firme a ele. E ele também olhou firme e disse: eu sei que o senhor pode me ajudar. Deixa eu já descrever um pouquinho da minha vida, talvez o senhor esteja olhando, o senhor não sabe. Eu cumpri alguns anos, paguei o que eu devia na cadeia, saí. Eu não quero fazer mal às pessoas. Eu preciso viver, mas eu tenho uma marca. Eu fui presidiário. Eu não consigo emprego. Pode ser que ele estava simplesmente descrevendo a vida para me convencer, mas eu ouvi e disse: você conhece Jesus? Ele disse: senhor, eu servi a Deus lá no presídio. Eu disse: então você conhece? Sim, conheço. Eu aceitei como meu Salvador. Mas sabe que quando a gente cumpre e sai, ninguém se importa com a gente. E como é difícil ter uma marca. Eu procurei então encaminhá-lo esquecendo da sua marca, dos seus problemas, e falar que Jesus pode. Eu disse: eu não vou lhe pedir dinheiro, eu não vou lhe fazer nada. Ele insistiu. Eu não estava com medo, eu estava atento. Ele disse: se o senhor puder me ajudar, não é com dinheiro. Eu saí de casa e deixei a minha família. Se o senhor tiver como levar alguma coisa lá na minha casa, o senhor vai me ajudar e ajudar a minha família. Isso é para você refletir que às vezes nós vemos as pessoas, e eu também. Eu sou capaz de, na minha mente, já discriminar, julgar e condenar. Mas Deus é aquele que, embora as coisas venham contra nós, Ele tem o poder de transformar. Essa é a palavra que nós estaremos meditando logo mais. São palavras que tocam o coração e a vida, e nós queremos compartilhar com você. Como amo o Senhor e amo a sua palavra. Amo a sua palavra. Nós temos, eu vou aqui retornar falando de alimentos, falando de ajuda. Você sabe que hoje é dia 21, então desde o dia 16 foi lançado aqui a Live Solidária. Qual é o objetivo da Nova Paraíso? É conseguir um maior número de doações, sim, para atender os menos favorecidos. E mais de dezenas de pessoas já têm sido ajudadas. Algumas pessoas têm trazido pessoalmente aqui a sua participação dessa campanha solidária, que foi lançada pelos dois pastores, pastor Edmar, que é o diretor técnico aqui da Nova Paraíso, e também pastor pastor Ademir aqui do Águas da Serra. Ok? Então eles lançaram, mas para a participação de todos. Tem a promessa de algumas pessoas que têm um pouco mais de recursos.
Mas nós estamos contando com aqueles que têm trazido, não com promessas, mas aqueles que o fazem. E dezenas de famílias já têm sido ajudadas. Você pode, faça a sua doação. Muitas pessoas estão necessitando, muitas famílias, inclusive essa, que de repente Deus coloca na frente da gente para a gente fazer alguma coisa. E para a gente refletir como é a vida, como são as pessoas e como são as necessidades. Você quer fazer uma doação? Então traga aqui, conheça os estúdios, aqui na rua Antônio Paes Barbosa, 187, Senhora das Dores, primeira etapa. Para você que nunca veio nessa região, talvez esteja do outro lado, você vai ter paralelo ao anel viário, a PAI. Duas ruas, não, uma rua atrás ou paralela, você já está no centro comunitário. A rádio está em frente ao centro comunitário de Senhora das Dores, primeira etapa. Ok? E aí, Antônio Paes Barbosa, então você tem a oportunidade de trazer 1, 2, 3, 4, uma cesta, 2, 3, 4, de produtos não perecíveis ou de higiene pessoal, higiene doméstica, para nós abençoarmos os menos favorecidos. Junte a sua fé com a sua obra e faça aquilo que Deus colocar em suas mãos para fazer nessa campanha solidária. Você não anotou o endereço para colocar aí no GPS do seu veículo ou através do GPS do celular? Então, Rua Antônio Paes Barbosa, 187. É possível que você pergunte qual horário? Todos os horários, desde amanhã. Leonai, aqui começa a programação, que hora da manhã? Não estou aqui lembrando. A partir das 7 da manhã até 0 hora. Então você tem, das 7 da manhã até 0 hora para passar aqui na Nova Paraíso FM, fazer parte desta campanha solidária para ajudarmos os menos favorecidos, que precisa da sua mão estendida. Faça alguma coisa. É possível que quando você se dispõe a fazer, você diz, o que eu posso fazer? Não, é muito pouco, é pouquíssimo. Não importa. Se você não é acostumado a doar nada para alguém ou pouca coisa, você vai ver o prazer que você terá quando você trouxer alguma coisa e você tiver a listagem, porque são coisas transparentes, de todos aqueles que foram ajudados. Só sabe o valor, o presente, a recompensa que a gente tem quando você doa, quando você vê a pessoa recebendo. Não é te elogiando, não. É silencioso. Não precisamos de palavra para massagear o nosso ego, não nossos ouvidos, e nem achar que nós somos bonzinhos. Não, nós somos privilegiados naquilo que Deus nos deu, nós estendermos as mãos para abençoar. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E quando você dá, você está semeando. E aquele que entende, vê, ele é poderoso para abençoar a vossa sementeira. Já está lá em 2 Coríntios 9. Para que tenha de maneira abundante sobre a sua vida. Agora, se você fizer por necessidade, não vou fazer porque estão... Não, ninguém está obrigado. Faça porque alguém necessita. Faça porque alguém está precisando de você. Tá certo? Nós contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração. E falando em ajuda e em colaboração, eu quero aqui deixar uma mensagem a todos aqueles que amam a obra missionária, vocês que fazem parte da CEMIEL, da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus, Ministério de Limeira. Você não se esqueça, tudo está parado. Mas se você está, e eu creio que está, tomando café da manhã, almoçando e jantando, salvo alguma dieta ou algum outro cuidado, eu te convido a permitir que um missionário tome o café na sua mesa pela manhã. Mas como assim? Disponibilize imaginar aqui que você compre pelo menos 3 pãezinhos pela manhã e você vai fazer um café com leite, mais uma bolacha, mais alguma coisa, mais a manteiga. E você diz, bom, o missionário sozinho, ele vai tomar café comigo.
Então, ele vai precisar de um pão, leite, um café, um açúcar, tal. Bom, mas ele não está presente. Mas quanto fica se ele estivesse tomando café comigo? Um pãozinho é centavo, mas isso, mais aquilo, deu R$1, deu 2. Então, é isso que eu vou contribuir para a obra missionária. Quando? A cada dia, a cada manhã, permita que o missionário tome café na sua mesa. Porque a Secretaria de Missões, ela não para, a necessidade dos missionários não param. E se você acompanhar, um dos que tem comunicado com mais eficácia, o missionário Peter, pastor Peter, que está na Índia. Um trabalho constante daquilo que nós enviamos, daquilo que você envia, ele reparte com obreiros locais e ainda com as pessoas menos favorecidas. De repente, aquele café que você pensa que é para o missionário, vai para um indiano, do outro lado do mundo, que talvez você nunca verá. Mas no dia do arrebatamento, quando Deus mostrou a João, ele viu uma multidão, como areia da praia, de todos os povos, tribos e nações que chegavam à presença do Senhor. E a nossa alegria é que um desses de nações, de povos, de diferentes, eles façam parte do arrebatamento. Porque você alcançou, com a sua oferta, com a sua contribuição, você mandou condições para que o missionário vá um pouco mais. Não esqueçamos, o ID de Jesus, ele é imperioso, mesmo nesse período de retração, nesse período de pandemia, a obra missionária continua em franco desenvolvimento. Não esqueça dos nossos missionários. 11h39, aqui nós temos sim, irmã Ivone Rodrigues, aqui do Abílio Pedro. Ela está cumprimentando a todos nós com a paz do Senhor, irmã Ivone, que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida. E ela está aqui oferecendo o próximo louvor. Deus é o dono de tudo, com Shirley Carvalhais. A todos nós, toda a equipe do programa Razão para Viver, a todos nós da Nova Paraíso e a você, que é o ouvinte especial, aquele que nos assiste. Deus abençoe e continue abençoando melhor irmã Ivone Rodrigues e todos ligadinhos no programa Razão para Viver. Nós vamos com louvor com Shirley Carvalhais, o louvor Dono de Tudo. Entra no meio do fogo e te faz vencedor. Acima de tudo e de todos ele é Senhor. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. É Deus. Ninguém consegue lhe deter quando ele quer agir. Estando morto, ele faz ressurgir, pra mostrar a grande autoridade da sua mão. Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo mal. Ele mata, ele fere e também faz viver. Porque tem autoridade, é dono
avesso. É Deus que usa o homem com a queixada, Ele mata-me. Foi Ele quem tocou nas águas e o mar se abriu, e o povo atravessou seguro pela fé. Ele é bem maior do que todo mundo, Jesus é também dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal, Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, Ele fere e também faz viver, porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega o derrotado e faz o vencedor, pra mostrar a imensidão que há no seu amor. Porque Ele é Senhor. Ele opera até mesmo sem deixar sinal, Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, Ele fere e também faz viver, porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega o derrotado e faz o vencedor, pra mostrar a imensidão que há no seu amor. Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é o dono de tudo, Ele pode todas as coisas, Ele que tem todos os atributos que nós não temos. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele pode tudo. Ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente. É por isso que nós simplesmente nos rendemos a Ele, porque Ele é tudo isso e muito mais. Pobres de nós, se nós não desfrutarmos de toda a sua grandeza, sua misericórdia ao nosso favor. Como eu gostaria de continuar aqui falando, eu quero cumprimentar pastor Manuel Rodrigues, a paz do Senhor, pastor. Deus continue abençoando a sua vida. Paulo Nunes, ontem nos vimos de relance, assim, não é? De relance, irmão Paulo, Deus continue te abençoando, né? Só via assim o braço cumprimentando, lógico, não é porque Paulo não quis, ele estava chegando e eu passei, nos vimos assim num relance mais abençoado. Irmã Cíntia, todos vocês, deixam, aí eu vou para a palavra de Deus, só tenho 15 minutos, vamos para a palavra de Deus. Nós temos mais um louvor com o irmão presbítero Antônio Mendes, está pedindo o Luiz de Carvalho. É bem pequenininho. Vamos só a introdução, então. Luiz de Carvalho com louvor. É o Rocha Eterna? Rocha Eterna, então, e já vamos. Rapidinho, porque nós já vamos à palavra de Deus. Rocha eterna, foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal que me limpa todo mal, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Essa rocha eterna que nos limpa, que nos lava, e é o texto que nós teremos já refletindo nesta manhã, que está na nossa Bíblia online, que eu já compartilhei com vocês, está em Jeremias 31, 20 e Lucas 15, 20. Que pena, né? Nós termos tão pouco tempo, mas é porque passa rápido. Vamos então observar no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 20, nós encontramos Deus tratando o seu povo. Deus não é irresponsável, como muitas pessoas dizem, que Deus criou e larga aí a seu bel prazer. Não. Deus, sim, Ele nos empurra para nós crescermos, para nós voarmos. Quando você olha Deuteronômio, me parece que agora falhou, mas eu creio que se não for o 31, 32. Quer dizer, eu vos tratei
como águias com seus filhotes no seu ninho. Com qual propósito? Para vos ensinar a voar. A águia, ela prepara o ninho, ela é enorme, né? Ela tem 32, ok, ali ó, 32 de Deuteronômio 32, a águia faz aquele ninho enorme, a sua envergadura são metros, a envergadura é de uma ponta da asa à outra. Ela choca os seus filhotes e ali eles estão, de repente parece que a mamãe águia, ela perde o juízo. Um belo dia ela tira todas as penas ali, aquela forração do ninho, e deixa só as madeiras. Eu fico imaginando o filhote ali tentando, e imaginando, estou aqui, tá conjecturando, não está na Bíblia e tal. Não vai dizer que está na Bíblia. Está na Bíblia o texto, sim, que Deus trata como águia. Tá? E a gente está imaginando como sucede. A mãe águia tira toda aquela forração, fica aquele monte de graveto, e os filhotes ali dizendo, e agora? Tirou o conforto. Agora não tem mais como, e a mãe águia eu acho que não quer mais a gente. E um belo dia ela chega e dá aquela, sabe aquele esbarrão que você dá numa pessoa, às vezes querendo por querer, depois, desculpa. A mãe águia não faz não, ela dá aquele empurrão para que o filho, caia do ninho. Aí ele cai todo desajeitadão e tal, e eu fico imaginando, diz, não, ela perdeu, a mãe águia não quer, não, ela não me ama, ela jogou no ninho, e eu tenho que voar na marra, sem nunca ter voado. E ele vai caindo todo desajeitado, aí ela dá aquele voo rasante, e pega ele novamente e leva para o ninho. O que ela está fazendo é ensinando a voar. Ensinando a voar. Um dos dias ocorre que a mãe águia demora a vir trazer alimento e o filho diz, olha, é meu momento de voar, a mãe águia já ensinou, já tirou a forração, eu tenho que me virar. Então Deus, ele disse que ele cuida assim. Às vezes o cuidado dele é dar aquele empurrão, diz voe, se reinvente, crie alguma coisa, eu já fiz o máximo, agora faça a sua parte. Bom, mesmo Deus trabalhando assim, chega um momento que ele começa a nos abençoar e nós, como somos ingratos, nós relaxamos. Levamos as coisas de qualquer maneira. E quando eu olho Jeremias 31, foi exatamente, Deus está disciplinando o seu povo. Disciplinando as tribos de Israel, lógico, já na terra prometida, tal, e Deus deu descanso, Deus cumpriu toda a promessa, deu prosperidade, e eles começam simplesmente a relaxar. Você já viu o crente relaxado? Já? É aquele que ele não tem compromisso com nada, ele não tem compromisso com o horário, ele não tem compromisso com a palavra, ele não tem compromisso com a oração, ele não tem compromisso com o testemunho, ele não tem compromisso com nada, de evangelizar nada. Você fala de uma campanha, eu não. Você fala do dízimo, Deus me livre de dar dinheiro para os outros, de uma oferta, não, eu faço o meu suor. E eu fico pensando, para que um crente desse é salvo? Porque ele é tão mesquinho, tão miserável, que dá a impressão que a palavra não entrou na vida. Assim foi o povo ingrato, o povo de Israel. Eles começam a ir para cá, para lá, dizendo, e Deus, ele vai deixando, até para ver onde a gente vai. E você sabe, o Salmo 42, um abismo chama outro abismo, pronto. Se você vai pela negligência da fé, que é Deus que te salvou, imagina o restante. Imagina o restante. Eu não tenho muito tempo, mas eu quero levar você a esse texto de Jeremias 32, dizendo que Deus, o que ele está dizendo, eu vou restaurar. Por que ele diz que vai restaurar e vai trazer o povo de volta e tal? Porque no meio de uma multidão, você tem um grupo que são os desobedientes, e às vezes os desobedientes, os tribulosos, eles são disciplinados pela disciplina dos tribulosos, aqueles que não são, vão junto. Porque já estão ligados, tem um elo, estão no mesmo lugar, na mesma família, no mesmo espaço, na mesma empresa. Você já viu aquele provérbio que os bons pagam pelos ruins. Isso é fato. E nós encontramos aqui Deus dizendo, eu vou restaurar.
porque tem alguém que me buscou, que entendeu a disciplina, que está com propósito de voltar, está arrependido, então eu vou trazê-los de volta. E quando você olha, quando você olha a partir do versículo de número 15, nós vemos Deus então demonstrando plenamente a sua misericórdia, colocando naquele povo esperança para um futuro. Porque quando a pessoa perde tudo, ele perde a esperança do ontem e do hoje e não crê no amanhã. Ele perde a esperança de tudo. Mas Deus, ele está dizendo, olha, há esperança para você. Sou eu, o Senhor, que está falando, versículo de número 17. Sou eu que escuto as queixas dos povos, eu que escuto a murmuração, mas eu também estive atento ao arrependimento. Ele diz, eu sou para vocês, Efraim está falando com uma das tribos, como pai, e você é como o filho mais velho. O filho mais velho no Antigo Testamento era o filho que tinha maior direito, tinha direito a mais coisas. Aí eu já faço uma ponte ligando com outro texto que lemos, eu estou aqui, você vê que eu mudo aqui o olhar, tiro de vocês, é porque eu estou olhando o texto que está aqui na minha frente, ok? E aí eu já vou para Lucas 15, porque Lucas 15, nós encontramos o quê? O Senhor falando de uma família, Lucas 15, eu volto a dizer para você que entrou há pouco no programa, que é o capítulo das coisas perdidas, do filho, da ovelha e da dracma. Assim como outros são capítulos específicos da Bíblia. E nós encontramos nessa família de Lucas 15, um pai com 2 filhos, o mais novo e o mais velho. O mais novo simplesmente diz, estou cansado de estar por aqui e tal, eu vou conhecer o mundo, eu quero que o Senhor me dá a parte da herança, eu já estou meio cansado, eu vou aqui já parafrasear por causa do nosso tempo, tá? E já aplicar os nossos dias. Sabe aquela pessoa que começa a cansar de tudo? Ele diz, eu estou cansado até de Deus, estou cansado da igreja, estou cansado disso, estou cansado, eu nem sei o que vai ser mais de mim, eu vou sair por aí. O filho mais novo fez isso. Pegou parte da herança e o pai, a herança você recebe quando? Pós causa morte. Pós o pai falecer, então é feita uma partilha. Ele pediu em vida e o pai deu. É por isso que se eu olho o texto, você vai dizer, não, se eu fosse eu não daria. Mas Deus deu. Ou melhor, o pai deu, assim como Deus dá. Às vezes a gente pede alguma coisa, tá bom, você quer? Você quer tirar a sua vida, as suas coisas da minha mão e fazer do seu jeito? Então faça. Eu me lembro isso nítido de uma pessoa que aconselhei há tempo, e ela diz, não, eu não quero conselho, eu não quero isso, eu não quero nada, eu faço disse exatamente assim, eu faço a minha escolha e ninguém tem a ver com isso, nem a igreja. Isso é complicado. De repente a pessoa estava em uma situação tão difícil, tão embaraçosa, que fomos chamados para orar, e aquela pessoa simplesmente dizia, eu não tenho do que reclamar. Numa luta tremenda. Diz, porque eu escolhi. A igreja não é culpada, Deus não é... Aí vem o reconhecimento. Esse filho mais novo, eu tenho 2 minutos só, ok. Esse filho mais jovem, ele saiu, olhando para o texto bíblico de Lucas 15, nós encontramos lá o termo que? Filho pródigo. Não é filho prodígio. Ele não é pródigo porque ele saiu, ele é pródigo porque ele pegou a sua herança e desperdiçou. Então é pecado eu desperdiçar dinheiro, porque ele, entre aspas, foi condenado porque pegou a sua herança e desperdiçou. O texto diz exatamente isso, filho pródigo, é aquele que gasta em excesso. Eu vou dar um exemplo, sabe o que gasta em excesso? Vou te dar um exemplo, aquela pessoa que quando tudo estava aberto, hoje não, ele sai e diz, não, eu preciso consumir alguma coisa hoje. E ele vai, o meu cartão já está no limite, eu não posso dar cheque, meu está estourado, mas eu preciso consumir.
E ele entra num lugar e compra no outro, e compra no outro, compra, e de repente aquela quantidade de sacola, o seu ego está cheio. Ele diz, puxa vida, será que o próximo mês eu vou conseguir pagar? Eu não quero nem saber. Ele consumiu, é o consumista. Ele quer gastar. Ele fica procurando. Esse é o pródigo. Assim é o filho mais novo. Ele saiu, gastou, chegou uma hora, acabou, porque o dinheiro não aceita desaforo. Chega um dia, acaba. E aí acabou. E como o ser humano vale o que tem, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha. Quando acabou, acabou tudo. Isso para o ser humano, para Deus não. E ele começou, e aí não tinha serviço, porque naquela terra onde ele foi, era um período de escassez. E ele chegou por cima, porque tinha dinheiro, gastou tudo, e aí? Só tinha o único serviço que lhe foi oferecido para o seu currículo foi cuidar de porco. E cuidar de porco naquela época era maldito. Era uma maldição. E ele ficou pensando, bom, eu estou aqui pior do que um trabalhador, um jornaleiro. O que ele faz, jornaleiro não é o vendedor de jornal, não, em Lucas 15. É aquele que cumpre uma jornada. Então, aquele trabalhador do meu pai, ele está muito melhor do que eu. Eu vou voltar, eu estou arrependido. Por que eu fiz isso? Mas se eu ficar aqui, eu vou morrer. Então, é melhor eu ir. O programa está terminando, mas continue meditando na palavra de Deus. Olhe para o texto que nós lemos. O Pai continua esperando o nosso arrependimento, a nossa sinceridade, a nossa realidade, para nos abraçar. Ele espera que nós lancemos em seu pescoço, dizendo, Pai, eu errei, eu falhei, eu pequei, mas eu reconheço que o Senhor pode me restaurar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo programa Razão para Viver desta quinta-feira. Senhor, que a Tua palavra continue tocando em nossos corações, mudando as nossas vidas, nossas atitudes, nossas direções, Senhor, e que o Senhor dirige e controle, Senhor, a nossa mente, o nosso sentimento, as nossas emoções que estejam, Senhor, presas, cativas à Tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém? Tenho que ir embora. Eu tenho que encerrar o programa Razão para Viver nessa já tarde, são 12 horas. Estamos aqui transitando nos minutos de manhã para a tarde. Agradecido a você que esteve ligadinho conosco no programa Razão para Viver. Que a bênção do Senhor permaneça sobre ti na tarde desta quinta-feira, à noite, em todos os momentos que a bênção do Senhor lhe alcance. Não esqueça, Ele permite a gente correr e lançar no seu pescoço. Ah, que Pai, por isso eu amo ao Senhor. Amo a Deus, ame ao Senhor. Desfrute do seu amor, da sua graça, do seu perdão e da sua misericórdia. Um bom almoço, uma excelente tarde, um dia, uma tarde, uma noite abençoada pelo Senhor. Até o próximo programa, permitindo o Senhor. De falar com Deus, dobre o joelho. A minha boca falará da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça a sua grandeza. Salmo 71:15.